Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Hoje, aqui em nossa escola bíblica, nós iremos iniciar o estudo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes que frequentavam a igreja em Colossos, mais uma das chamadas cartas da prisão. Colossos era uma cidade estabelecida na bela região do Vale do Lico, afluente do rio Menderes, no sudoeste da Turquia, a cerca de 160 quilômetros de Éfeso. E embora grandes historiadores como Heródoto e Xenofonte atestem da sua grandeza passada, nos dias de Paulo era uma cidade de pouca relevância comercial e cultural. Esta é uma comunidade que o apóstolo ainda não conhecia. Tudo indica que Epáfras, a quem Paulo se refere como cooperador e fiel ministro nesta carta, tenha sido responsável pela evangelização e organização da igreja nesta cidade, assim como nas cidades de Laodiceia e Herápolis, também citadas nesta carta e no Novo Testamento. Muito importante para nós é o propósito da carta, que demonstra o senso de responsabilidade do apóstolo para com todos os cristãos de todos os lugares, mesmo aqueles com os quais nunca tenha se encontrado, dando especial atenção à necessidade da sã doutrina e aos ensinamentos corretos. Os colossenses haviam sido bem instruídos, mas agora estavam sendo atacados por falsos ensinamentos, que Paulo chama de filosofia oca e enganosa, de grande perigo para o evangelho. O apóstolo não declarou expressamente que falso ensino era este, mas lendo o texto bíblico, podemos conferir que se trata de uma doutrina sincretista, de tendências religiosas distintas, uma verdadeira mistura de crenças judaicas e religiões de mistério que proliferavam naquela região da Ásia Menor, sem falar no gnosticismo incipiente que vai assolar a igreja de Jesus do século II. Essa tendência teológica herética em Colossos formou um grupo que afirmava ter experiências espirituais extraordinárias, que colocavam tais pessoas num nível superior, acima das demais. Imaginavam eles que haviam vários níveis de distanciamento entre o homem e Deus, e que era necessário galgar esses degraus por meio de experiências místicas, enfraquecendo assim o valor de Cristo e da sua obra redentora. Foi por este motivo que Paulo escreveu esta carta, combatendo corajosamente esse ensino herege e equivocado, que além de provocar divisões e discriminação na igreja, questionava a suficiência de Cristo. Para alcançar seu alvo, o apóstolo exalta Cristo como a própria imagem de Deus e também como Criador e sustentador de todas as coisas, cabeça da igreja, primeiro a ser ressuscitado, a plenitude de Deus em forma corpórea, o reconciliador. Por tudo isso, afirmava Paulo, Cristo é totalmente satisfatório e suficiente, em oposição ao vazio proposto pela filosofia dos homens. Abra sua Bíblia, Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo inicia o texto usando sua tradicional saudação, associando Timóteo à autoria da carta e apresentando-se como apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Não porque sua autoridade estava sendo questionada como na Galácia, você lembra? Mas porque ele está apresentando as suas credenciais a cristãos que não o conhecem pessoalmente. E depois ele expressa sua gratidão a Deus. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês.
Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Nosso autor estava feliz e tinha motivos de sobra para dar graças a Deus pela vida dos colossenses. Os relatos de Epáfras deixam claro que as grandes virtudes cristãs estão presentes na vida daquela igreja e se constituem como marcas da eleição e da regeneração. São elas a fé, o amor e a esperança. Paulo já falou sobre isso antes, quando escreveu aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas e aos crentes de Tessalônica. E ao reconhecer a presença dessas três virtudes nos irmãos colossenses, ele se sente seguro para glorificar e agradecer a Deus. A fé se dirige a Cristo como fonte suficiente de salvação e vida. O amor é a abertura para o outro, o amálgama que contribui para a edificação da nova sociedade em Cristo, a sua igreja. E a esperança é a força para enfrentar os desafios do presente sem perder de vista as promessas de glória na eternidade. Como um ensino de qualidade faz a diferença na vida dos cristãos, não é mesmo? Ainda bem que eles tinham Epáfras. Olhem o que Paulo diz. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Não temos muitas informações a respeito de Epáfras, mas sabemos que ele é natural de Colossos, como veremos no capítulo 4, e que conviveu com Paulo nos anos em que o apóstolo esteve em Éfeso, se tornando depois um evangelista em toda a região. Sabemos também que Paulo o amava e o admirava, chamando-o de companheiro de prisão quando se refere a ele na carta que escreveu a Filemon. E que provavelmente se converteu do paganismo, pois o seu nome é uma forma abreviada de Epafrodito, uma derivação de Afrodite, a deusa grega do amor. Se eu parar agora e lhe perguntar quem são as pessoas que contribuíram ou que ainda contribuem para o seu crescimento espiritual, de quem você vai lembrar? Não deixe de orar ao Senhor agradecendo pela vida desse amado irmão ou irmã que lhe ajuda a caminhar mais perto de Deus. Que belo resumo do que é o Evangelho e do que o Evangelho faz nós temos até aqui. O Evangelho é a boa notícia que agora estamos numa relação correta com Deus. O Evangelho é verdade, certezas sobre Deus e não um monte de conjecturas filosóficas, produto da mente humana. O Evangelho é para todos e não apenas para um grupinho de privilegiados. O Evangelho produz frutos e fala da graça. Afinal, não é a mensagem do que Deus pede, mas do que Ele nos oferece. É uma mensagem que deve chegar aos homens através dos homens. Foi assim com Epáfras, que compartilhou o Evangelho com os colossenses. E deve ser assim conosco. Jesus Cristo conta conosco para que sejamos as mãos, os pés e os lábios que levam o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Nós que recebemos o privilégio do Evangelho, recebemos também a responsabilidade de transmiti-lo a outros. Com quem você tem compartilhado o Evangelho nesses tempos de pandemia? Deus pode contar com você para alcançar corações entristecidos pela perda, amargurados pelas incertezas e carentes de paz? Paulo continua sua carta com uma oração. Verso 9, diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da verdade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O conhecimento bíblico não é uma mera retenção de fatos. Ao contrário, o conhecimento e a sabedoria na Bíblia são práticos. Não adianta nada passar quase 30 minutos na frente deste vídeo, aprender um monte de coisa sobre os ensinamentos de Paulo aos Colossenses e não colocar nada em prática. Esse conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual devem dar forma a um viver consagrado. Por isso, nós precisamos de oração. Você já percebeu que o grande problema da vida não é saber o que devemos fazer? Nós sabemos, na maioria das vezes, mas nem sempre conseguimos colocar em prática. O que precisamos é poder. E poder para fazer a vontade de Deus nós conseguimos na oração. Paciência
longanimidade e alegria são dons do Espírito Santo para todos os cristãos e por isso devem ser objeto de nossas orações. Vejam o verso de número 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Devemos mesmo dar graças a Deus, afinal, nós também, mesmo sem merecer, recebemos a herança de Deus. Não éramos seu povo, mas agora fomos feitos filhos de Deus. E por causa do que Cristo fez a nosso favor, fomos transportados das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade e da condenação ao perdão. Após deixar claro que o eixo de sua oração em favor dos colossenses é a compreensão da centralidade de Cristo, Paulo introduz um hino, talvez da igreja primitiva, que pode ser dividido em duas partes: a supremacia de Cristo na criação e a supremacia de Cristo na redenção. Vejamos os textos bíblicos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O nosso Jesus é a representação perfeita de Deus, invisível aos olhos e ao entendimento do homem, mas completamente revelado em Cristo. Todo o nosso conhecimento de Deus tem a forma de Jesus Cristo, e é Ele a base de todas as coisas. O apóstolo João registrou no Evangelho de Jesus que ele escreveu um diálogo interessante entre Jesus e os seus discípulos. Em determinado momento da conversa, Filipe pediu para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu assim: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Leia os Evangelhos, aprenda mais sobre Jesus e você vai conhecer tudo o que precisa saber sobre Deus. Tudo que é real está baseado no ato criativo de Deus em Cristo. Tudo mesmo, coisas visíveis e invisíveis. E para dar exemplo, Paulo fala de toda sorte de autoridade estabelecida pela soberania de Deus, humanas ou sobrenaturais. Enaltecendo a soberania de Cristo na redenção do homem, Paulo agora afirma: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, figura que ilustra o relacionamento vital entre Cristo e a igreja. Ela existe somente por meio do Espírito dele que habita nela. Opera pelo poder dele e funciona como representante dele, o primeiro a sujeitar-se à morte e a vencê-la. Algumas pessoas estavam ensinando aos colossenses que Jesus era uma manifestação apenas parcial da divindade, sustentando aquela heresia dos degraus espirituais que nós falamos antes. Por isso, o nosso autor descreve com letras garrafais que foi da vontade de Deus que toda a plenitude, a completa essência da divindade, residisse em nosso Salvador, minando assim os falsos argumentos dos falsos mestres. Além disso, o propósito de Deus era a reconciliação com toda a criação. O sacrifício de Jesus na cruz reconcilia Deus e todas as coisas, porque une num mesmo ato a justiça de Deus e a sua autodoação amorosa.
Jesus Cristo é a solução definitiva para o problema do pecado humano, disponível a todos os homens, independente do que acreditavam ou do que tenham vivido até aqui. Vejamos o verso 21. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Os colossenses eram um exemplo particular dessa reconciliação. Antes, separados de Deus, mas agora, por causa da redenção em Cristo, livres de qualquer culpa, justificados pela fé. Mas isso inclui uma responsabilidade: continuar firmes e não permitir serem afastados de Deus pelos falsos ensinamentos. Na época da conversão de Paulo, uma verdade dupla foi revelada a ele. Ele seria uma ferramenta escolhida para evangelizar os gentios, mas isso significava enfrentar sofrimentos a favor do seu mestre. Assim, ele continua falando do seu ministério. Verso 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Alegre por fazer parte do que Deus estava fazendo no mundo, ele se preocupa em pregar plenamente o mistério que agora foi revelado. Você lembra que mistério é esse? Bem, antes de conferir a sua resposta, deixe-me explicar que Paulo não me parece estar tomando o termo mistério por empréstimo das religiões gregas de mistério que eu já mencionei aqui no início desse estudo. Penso que ele tenha o Velho Testamento em mente. Um mistério não é algo que deve ser mantido em segredo, mas sim uma verdade oculta que Deus tem o prazer de desvendar quando o tempo está maduro. O Velho Testamento já falavam de bênçãos para os gentios e não só para os israelitas, mas não deixou claro o método que Deus usaria para isso, revelado depois a Paulo. Judeus e gentios compartilham agora das bênçãos, da herança prometida por Deus por causa da obra de Cristo. Eles foram instruídos por Epáfras e agora por Paulo, porque o alvo do cristão deve ser a maturidade. E esta é para todos, nada parecido com a reivindicação de conhecimento superior por parte de alguns. Assim ele diz: nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Parte importante do ministério do apóstolo é o cuidado profundo que ele tem pelas igrejas, que direta ou indiretamente foram organizadas como fruto do seu trabalho. O erro causa divisão, mas o objetivo de Paulo em oração é o encorajamento e a harmonia deles, pois o amor fraternal é a condição indispensável para o desenvolvimento espiritual. Então ele afirma: quero que vocês saibam que estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo se refere à oração como uma luta, um esforço. Como em toda a carta, Paulo mostra aqui que está identificado com os crentes lá em Colossos, porque eles também estão identificados com Cristo.
O que ele nos ensina? Que o nosso vínculo com as pessoas está sempre na mesma proporção do vínculo que temos com Jesus, em quem está o verdadeiro conhecimento. Sabe, gente, como é do conhecimento de todos, o amado pastor Josias e sua esposa Regiane contraíram o famigerado coronavírus e estão sob cuidados médicos em recuperação em casa. Eu achei fantástico o testemunho que ele nos deu do cuidado de alguns irmãos que ligam para saber como eles estão, oram com eles e falou até de alguém que durante essa semana, durante esse período de convalescência, tem levado marmitas para a família, para que eles não se preocupem com cozinha. Não sei seu nome, minha querida irmã, e nem quero saber para não tirar de você o privilégio de ser elogiada pelo nosso Deus, mas muito obrigado pelo seu exemplo. Tomara que você esteja assistindo essa aula, que o Senhor, em sua bondade e misericórdia, lhe retribua. São por coisas assim que Paulo afirma: os cristãos, e não os hereges gnósticos, possuem o verdadeiro conhecimento. Gnóstico? O que é isso, pastor? Talvez você esteja se perguntando. Não vou te dar a resposta agora. Vou propor que você faça uma pesquisa e compartilhe o que encontrou com o grupo de mensagens da sua sala de aula aqui na IBD. Se você ainda não frequenta a nossa escola bíblica, então você pode compartilhar comigo. E por falar nisso, antes de encerrar, eu quero informar que nós iremos criar algumas salas de bate-papo para que você possa comentar, perguntar, interagir com outros discutindo o tema do estudo da semana. Fique atento para participar. Fale com o seu professor. Nós estaremos usando plataformas digitais disponíveis como o Zoom ou o Google Meet. Depois nós vamos postar uma lista das opções e você pode escolher aquela em qual deseja participar. Obrigado, irmã Ana Cássia, nossa diretora da Escola Bíblica, que está preparando mais esse espaço de convivência e aprendizado. Bem, chegando ao final, verso 4 do capítulo 2. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Os leitores de Paulo estavam sendo assediados por argumentações inteligentes e aparentemente válidas, cujo propósito era negar que todas as esferas das nossas vidas são dependentes de Cristo. Antídoto para isso? Andar com Cristo, ou seja, reconheça-o em todas as áreas da sua vida. Busque continuamente a perfeição, que, como você já sabe, é ser parecido com Cristo, arraigados na palavra, como uma árvore que não pode ser movida por qualquer vento, edificados como um edifício sobre fundamento sólido. Que assim seja também na sua vida. Na próxima semana, nós iremos aprender sobre a prevenção contra as enganações e erros doutrinários que de vez em quando surgem por aí. Afinal, você sabe, né? Falsos mestres existiam no início da igreja, mas nunca deixaram de existir. Então, devemos estar preparados. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais esse privilégio, mais essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui debruçados sobre a Tua palavra, Senhor, aprendendo mais lições, aprendendo como ser mais parecidos contigo, Senhor. Obrigado pelas orientações que chegaram até nós, obrigado porque Tu revelas, ó Deus, de maneira tão clara o que Tu esperas dos Teus servos, aqueles que são chamados de Teus filhos. Queremos pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos dar o poder necessário para que possamos cumprir a Tua vontade em nossa geração. Nós não queremos apenas e tão somente existir, mas nós queremos existir por causa do propósito para o qual nós fomos criados. E por isso nós pedimos que na Tua infinita bondade e misericórdia, Tu ainda tenha paciências para conosco, Senhor, e que Tu nos fortaleça, que a presença do Teu Espírito em nós seja mais constante, mais presente a cada dia e que nós possamos, ó Deus, ao dar mais espaço para o Espírito Santo em nossas vidas, dessa forma, continuar prosseguindo para o alvo, nos tornarmos mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador.
Deus, queremos também pedir nesse momento que Tu estejas abençoando as famílias da nossa igreja, os amados irmãos, irmãs, amigos que estão nos assistindo nessa manhã, que Teu Espírito Santo possa estar visitando cada um dos corações e trazendo, ó Deus, o que for necessário, trazendo consolo, trazendo ânimo, trazendo esperança, trazendo, ó Deus, atendendo aquilo que efetivamente cada um de nós está necessitando nesse momento. Sabemos, ó Deus, que os dias não são fáceis, as incertezas são grandes, mas nós louvamos, ó Deus, a Ti, porque temos a esperança, Senhor, de que não estamos sozinhos. Estamos enfrentando esse momento de dificuldade, mas o Senhor está ao nosso lado, o Senhor é por nós. E por isso nós queremos te dizer muito obrigado nessa manhã. Continua então a abençoar a Tua igreja, continua a abençoar os nossos lares. Muito obrigado, ó Deus, porque sendo Teus filhos, nós podemos contar contigo nessa empreitada. Abençoa os médicos, abençoa pesquisadores, abençoa as pessoas que estão voltando às suas atividades no trabalho. Sabemos, ó Deus, que os casos de disseminação desse vírus, ó Deus, tem aumentado aqui na nossa cidade. Clamamos pela Tua misericórdia, que o mal não chegue até as nossas tendas, Senhor. Que os Teus anjos estejam acampados ao redor dos nossos lares. Receba, Senhor, assim o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração por tudo aquilo que Tu és e pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas. Dai-nos mais uma semana de paz. É o que nós te pedimos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença conosco. Muito obrigado porque você investiu esse tempo para aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Que tenhamos todos uma semana abençoada. Até a próxima!